Nós vamos ler o texto de Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 11, um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada e talvez pouco compreendido. E vamos juntos na nossa jornada de hoje, Hebreus capítulo 11, dito o capítulo dos heróis da fé. O capítulo dos heróis da fé. Vamos ler juntos a parte inicial desse texto bíblico. Eu vou ler na versão NVI, você pode ler na versão que você estiver, tem o apoio também do telão aqui. Diz o texto: ora, a fé é a certeza. A fé é a certeza. Do quê? Daquilo que esperamos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Mas a fé também é a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela, a fé, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo, o cosmos, foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê, ou seja, o que é material, não foi feito do que é visível, ou seja, do que é material, mas do que é espiritual. Pela fé, e aí aparece um primeiro herói da fé. Abel, filho de Adão e Eva, ofereceu a Deus um sacrifício que foi superior ao sacrifício do seu irmão Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, a fé continua. É por meio da fé que ainda ele fala. Agora vem o segundo herói da fé. Pela fé, Enoque foi arrebatado, trasladado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque, um homem que agradou a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Amém. Pai, mais uma vez, abre o nosso coração, abre os nossos olhos para ver. Nós queremos te ver, te experimentar, provar e ver quão bom é nos aproximarmos do Deus vivo, que é fonte de vida e que nos foi revelado pelo Filho. Que o teu Espírito Santo, mais uma vez, convença os nossos corações e nos transforme à semelhança de Jesus. Amém. Domingo passado, a pregação teve como centro os dias e a profecia da vida do profeta Abacuque. Abacuque era um homem justo vivendo numa sociedade injusta. E ele estava à beira do desespero, porque parecia que a injustiça, a corrupção, tinha dominado tudo e todos. Ele reclama com Deus, Deus dá uma resposta estranha para ele, mas Abacuque compreende um dos centros da Bíblia Sagrada. O justo
aquele que ama Deus e depende de Deus, viverá pela fé. Ou o justo viverá da fé. Ou ainda, o justo viverá pela fidelidade de Deus. Ou ainda, o justo viverá pela sua fidelidade na fidelidade de Deus. O justo viverá da fé. Isso espero que já tenha nos ajudado a compreender essa dinâmica de como a gente vê a vida, de como Deus se apresenta para nós e como a vida deve ser vivida. Mas aí surge uma outra questão. Se o justo viverá da fé, o que é fé? Pelo qual o justo deve viver. Talvez a primeira impressão que nos venha é: a fé é uma crença em Deus. Será que é isso? Será que é disso que a Bíblia está falando? O que é a fé pela qual um justo deve viver? E eu queria, em alguns minutos aqui, fazer uma jornada com você. E queria que primeiro, antes de ir à Bíblia Sagrada, você se perguntasse: se todo mundo que professa Deus, que crê em Deus, tem fé, por que é que muita gente tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de caminhada na fé e não experimenta transformação do seu caráter em relação à pessoa de Jesus Cristo? Ou essa pessoa não tem fé, ou nós estamos então confundindo fé com outras coisas. Porque a fé transforma. Se não está transformando, precisamos verificar se a nossa relação com Deus, com o divino, é uma relação de fé mesmo. Outra coisa que você pode experimentar também. O Brasil, há 40 anos, era basicamente um país de fé católica. E o Brasil tinha muitas dificuldades morais, espirituais, muita corrupção, muita violência, muita injustiça, muitas desigualdades sociais, tinha tudo isso. Aí o Brasil, ao longo dos últimos 40 anos, foi mudando. E o Brasil está se tornando evangélico. Já há quem diga que 1 entre 4 brasileiros professa a fé evangélica. E isso deveria deixar a gente muito animado. Mas eu volto à questão. Se o Brasil já era um país cristão, ou ainda mais, está se tornando um país evangélico, por que é que o Brasil não está sendo transformado? Por que que o Brasil ainda é um país tão corrupto? Por que que há tanta violência, tanta injustiça? Por quê? O que é que nós estamos nos tornando? Pessoas de fé? Ou tem uma outra coisa nessa relação que a gente está chamando de fé e que nada tem a ver com a fé bíblica, a fé no Deus vivo, a fé revelada em Jesus Cristo? E é por isso que eu quero compartilhar algumas coisas. Talvez o que nós estamos chamando de fé, deveríamos chamar de crença. De crença. Se tem uma coisa que existe no Brasil e no mundo hoje, na modernidade, é crença. As pessoas acreditam em muitas coisas. Acreditam nas coisas mais estapafúrdias, inclusive. Mas acreditam. Tem fé num monte de coisa. E o primeiro mito da crença, desculpa, não da fé, da crença. O primeiro mito é: se você aprender intelectualmente o conteúdo certo da fé cristã, você então agradará a Deus. E a gente se anima com isso, porque é correto em parte. Você precisa entender os conteúdos do Evangelho, os conteúdos da Bíblia Sagrada, e isso é um exercício também intelectual. Mas aí você olha para alguns intelectuais evangélicos, e você fala assim: peraí, o que está acontecendo? Porque
Há intelectuais evangélicos nesse momento defendendo que o Brasil deve se armar até os dentes. Há outros evangélicos intelectuais no Brasil defendendo que o Brasil deve se tornar uma teocracia. Ou seja, a gente como evangélico, que é maioria, deve impor à sociedade os nossos costumes, o nosso jeito, a nossa música, a nossa roupa. Aí você fala, peraí, então, conteúdo certo é bom e necessário, mas não é suficiente. É o primeiro mito da crença. Tem um segundo mito da crença. Não basta você conhecer, você tem que praticar a coisa certa. E esse é um mito da salvação pelas obras. Se você fazer bastante justiça social, se você ser um bom companheiro, se você fizer a coisa certa, então Deus vai se agradar de você. Mas aí você olha para as pessoas que pretendem fazer as coisas certas e prometem fazer as coisas certas, e você começa a olhar para a motivação dessas pessoas, e em grande parte fazer a coisa certa é eu receber elogio pelas coisas certas que fiz. Está vendo como eu vou à igreja? Está vendo como eu sou diferente do outro que não vai? Está vendo como eu dou o dízimo e o outro não dá? Eu estou fazendo a prática certa, então Deus vai se agradar de mim. Mas só que a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Deus perscruta o coração, o interior humano. O interior humano. O outro mito da crença é que se você tiver o sentimento certo, então Deus vai se agradar de você. Então não importa muito o que você crê, os conteúdos da fé. Não importa, inclusive, se você é uma pessoa generosa, solidária, o que você faz. Não, o que importa é você sentir Deus. É o que eu chamaria dos nossos cultos sensitivos. Ou seja, o negócio é sentir. Se você vai para a igreja e você sente um arrepio na espinha, então você está no caminho certo. É que Deus está falando com você, o Espírito está falando com você. É claro que a ação do Espírito Santo pode provocar em nós tudo isso. Eu não estou negando isso. Eu só estou dizendo que isso não é fé e nem tem a ver com fé. Porque quando o Roberto Carlos canta num show, quando eu estou aqui, vivendo esse momento lindo, eu também arrepio. Aquela orquestra, a voz bonita, o cenário, eu fico arrepiado. Mas aqui não tem a ver com fé, não tem a ver com culto, Rogério. Não tem a ver. Esses mitos são mitos de crenças que não têm a ver com fé. E o justo viverá pela fé. A Bíblia não diz, o justo viverá pela crença. Então esse é o primeiro mito. Agora acompanhem comigo, vamos adiante o que a palavra de Deus está dizendo para nós. A crença e não a fé, a crença, ela se baseia em três coisas. Olha que curioso. Primeira coisa, a crença se baseia em rituais. É a confiança nos rituais. Se eu fizer regularmente uma coisa, se eu dobrar o meu joelho na madrugada, se eu der o dízimo, se eu me vestir desse jeito, se eu repetir um monte de coisas, então eu vou ser aceito por Deus, eu vou agradar a Deus. A crença tem o seu componente, o ritual. Segunda coisa que faz parte da crença é o dogma. Toda crença tem um dogma. O que é um dogma? É aquilo que não é passível de discussão. Não se discute. Dogma, a gente acredita, crê, ponto final, nem vamos discutir, não tem nenhum exercício de reflexão sobre isso. Eu acredito nisso e ponto final. Toda religião tem um dogma. Toda crença tem um dogma. Ritual ou ritos, dogma. Terceira coisa, tabu. Tabu é aquela coisa que a gente nem discute, por exemplo, tem muito a ver com moralidade. Você quer ver uma coisa, como a gente é muito afetado por isso? Se nesse momento que nós estamos num ambiente de culto,
entrasse por essa porta uma prostituta, com roupas sumárias, toda maquiada, extravagante, vocês iam estar olhando para mim agora aqui? E por quê, gente? Porque isso é um tabu. A gente olha pelo ser humano pela aparência, pelo que ele está aparentando. A gente não olha e fala, tem um coração aí estraçalhado, precisando de Deus. Tem alguém aí que está procurando amor por esse mundo, e ela não encontra amor, ela é um objeto. A gente não olha assim, a gente olha, é o tabu, é prostituta. Eu sou melhor do que ela. Percebe? Toda crença tem isso. E todas essas crenças são baseadas na hipótese de que eu estou fazendo algo bom, por isso estou sendo aceito por Deus, por isso estou agradando a Deus, e o nome disso é salvação pelas obras. Nada tem a ver com fé, que é uma certeza de algo, e algo que tem a ver com Deus, e não com a gente. Agora, perceba isso, o mundo que nós vivemos, chamado mundo pós-moderno, que é mundo pós-moderno? É um monte de coisas, mas é basicamente assim, cada um tem a sua verdade. E veja se não é isso. Se você usa redes sociais, você sabe do que eu estou falando. Todo mundo tem uma verdade. Essa é a minha verdade? Mas eu não concordo com ela, eu tenho a minha. Eu estou lembrando uma frase de um cara chamado Groucho Marx, que ele fala assim: eu tenho princípios, mas se você não gostou dos meus princípios, eu tenho outros aqui. O homem pós-moderno é assim. Ele tem a sua verdade, ele anda pela sua verdade. O problema é que a verdade do A, às vezes, se conflita com a verdade do B. E aí, como é que faz? E a realidade é uma só. Então, o mundo pós-moderno, por exemplo, tem muitas crenças. Crenças religiosas. O budismo, por exemplo. O budismo diz que o seu problema é que você vive buscando prazer. E todo mundo que busca o prazer cai no sofrimento. O budismo afirma isso. Então, o centro da vida é você fugir do sofrimento. Para fugir do sofrimento, você tem que tomar cuidado com o prazer. Até que você se anule de tal forma que você se torna uno com aquilo que ele chamaria, que os cristãos chamam de Deus, mas eles chamam de, sei lá, uma coisa cósmica, que você se torna uno. Isso é uma crença e tem muita gente vivendo por isso. O hinduísmo crê, por exemplo, na reencarnação. Você tem que fazer algumas coisas certas e viver uma vida certa, porque se você não viver uma vida certa e quando você morrer, você não é um espírito puro ainda, então você precisa reencarnar. E a reencarnação é uma oportunidade que a vida te dá para viver uma vida um pouco melhor. Agora, se você foi um cara ruim, um cara meio Lázaro, já pegaram Lázaro, gente? Não, né? Então, se você for assim, um cara como Lázaro, você está perdido, porque você vai ter que reencarnar e tem um karma. O karma é um débito que você tem que pagar. Então, você vai vir no corpo de um gato, e o cara vai dar um chute no gato. Pois é, por causa disso. É o karma. É crença. Tem crença em dietas, crença em astros, crença em tudo. O mundo está cheio de crenças religiosas, inclusive, mas tem crenças humanistas. O homem é o centro das coisas. Rousseau, um filósofo importante, diz assim: o homem é bom, o homem nasce bom, é a sociedade que perverte ele. Isso é uma crença muito presente no mundo hoje. Se você der educação certo, tudo se resolve. Você olha para o mundo hoje, professores tendem a pensar assim, porque eles amam a educação. Dá a educação certa e tudo vai correr bem com a nação. Pois é, os alemães na Segunda Guerra Mundial tinham educação boa e criaram o Holocausto. Crenças políticas. Crenças políticas. A Bíblia vai dizer num dos seus salmos que o homem é pródigo em criar ídolos. E ele olha para alguém procurando redenção. Então a crença política é: a hora que alguém desse jeito assumir o governo da nação, vai dar certo. Isso é uma crença.
A hora que for alguém que se parece comigo, vai dar certo. A hora que o Brasil se tornar evangélico, vai dar certo. A hora que tivermos um presidente da Câmara, um presidente da República, um presidente, juízes do Supremo evangélicos, vai dar certo. Isso é crença. Crenças políticas, ou seja, a redenção vai vir pela política. Agora veja se tudo isso não tem as três coisas: rituais, dogmas e tabus. Quem acha, por exemplo, que a redenção vai vir pela política, tem rituais. Olha, eu só faço isso, nem converso com isso. Eu estou fazendo isso, confio nisso, confio nessas pessoas, não confio nessas pessoas. É por aqui que eu ando. É uma religião. É uma religião. Olha só, se você olhar lá, dogma. Se uma pessoa acredita, por exemplo, que você pode curar a Covid com chá de cogumelo X, quando uma pessoa põe isso na cabeça, você pode falar 1000 coisas para a pessoa. 1000 coisas. Isso é um dogma. Dogma está fora de discussão, de reflexão racional. Não tem. É dogma. Olha outra coisa, tabus. Não, tem um tipo de pessoas que eu nem me relaciono. Se eu sou dito de esquerda, eu não me relaciono com pessoas de direita, porque eu sou melhor que elas. Se eu sou de direita, eu não me relaciono com pessoas de esquerda. Por quê? Porque eu sou melhor que ela. Tabus. Isso nada tem a ver com Deus, nada tem a ver com fé, nada tem a ver com o evangelho. São crenças humanas que buscam redenção pela política, pela religião ou por qualquer outra coisa. Mas então o que é fé, se isto não é fé? Vamos continuar vendo o texto bíblico. Eu já espero que tenha convencido você de que o mundo que nós vivemos hoje crê em tudo. Crê na cientologia, crê nos astros. A gente estava me mostrando ontem de manhã, a gente estava vendo a televisão, e tinha um programa de alcance nacional dizendo assim: olha, você quer resolver a sua vida familiar, principalmente o seu casamento? Compre uma venca. Era venca, Giz? Era uma venca. Vocês sabem o que é uma venca? A venca é uma planta. Compre uma venca, porque essa venca vai resolver o seu problema. Mas como que a venca resolve? Olhe para a venca. Se a venca estiver bonita, quer dizer que o seu marido te ama e jamais vai te trair. Beleza, tá fácil. Mas se a venca começar a murchar e cair, Mauro, tem boi na linha. Olha que facilidade essa crença. Como é fácil viver, como é fácil se relacionar no casamento. O mundo acredita em tudo. Aí a gente vai perguntar assim: então vamos ouvir Jesus, o nosso Senhor, sobre o que é fé. Aí vem Jesus, e num texto muito belo da Bíblia, em Lucas 18, ele diz assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura ele achará fé na terra? Veja que a palavra aqui é: quando Jesus voltar, ele encontrará crenças na terra? Porque crença tem, como diz o nordestino, de tuia. Tem crença para qualquer gosto. Mas conforme Jesus, provavelmente vai ter pouca fé e poucas pessoas. Tem um juiz e ela sofreu uma injustiça. E ela vai para o juiz todo dia: julga minha causa, eu estou sendo injustiçada. E o juiz, a Bíblia diz, que não era temente a Deus e nem se importava com os homens. Entrava por um ouvido e saiu por outro. Só que a mulher insistiu. Chegou uma hora esse juiz e falou: olha, eu nem acredito em Deus e nem estou aí com as pessoas, mas essa mulher está me insistindo tanto que eu vou julgar logo a causa dela. Essa é a primeira história. Jesus está explicando o que é fé. A segunda história que Jesus conta é a oração de 2 sujeitos: um fariseu e um publicano. Entre o fariseu, quem é o fariseu? É o cara da crença.
ele acredita na coisa certa, ele acredita na lei de Moisés, ele segue preceitos, ele é o cara certo. Então ele chega, vai orar no templo e fala assim: Senhor, eu te agradeço. A gente fala, aí vai um crente. E eu agradeço porque eu não sou como os outros. Olha que maravilha de oração. Eu não sou. Alguns judeus na época de Jesus, dizem os historiadores, que eram tão confiantes na justiça própria, homens que oravam assim: Senhor, eu te agradeço porque eu não nasci mulher. Já pensou um negócio desse? Confiança na justiça própria. Então esse homem chega e faz uma oração que Deus olharia e falou: mas você é impressionante mesmo, viu? Você me impressionou. Mas só que Deus não se impressiona com nada do ser humano. Nada. Aí chega um publicano. Quem é o publicano? É um cara que, se entrasse aqui hoje, a gente olhar para ele e falar: ó, meu, vai lá para fora. Eu sei quem você é. Você trabalha lá no negócio, é corrupto, você não sei o quê. É o publicano, é o pior da sociedade. Mas aí ele nem se aproxima do altar para oração. Ele, da onde ele está, ele abaixa a cabeça e fala: Deus, eu não sou absolutamente, não tenho direito a nada. Eu sei quem eu sou e eu sou miserável. Mas eu venho aqui diante da tua misericórdia. Jesus está explicando o que é fé, não perca isso. E Jesus disse: este homem saiu perdoado, justificado. E o outro? O outro vai continuar na sua crença. Terceira história contada por Jesus. Jesus vai dizer assim: olha, é sobre fé. Quem não se tornar como esta criança, que os discípulos, inclusive, não queria deixar se aproximar de Jesus, quem não se tornar como essa criança, não pode entrar no reino de Deus, nem mesmo ver o reino de Deus. Agora, o que é uma criança durante o Império Romano? Nada. Menos que nada. Criança não existia no Império Romano. Criança não tinha direito nenhum. Não tinha um instituto da criança e do adolescente. Os abortos no Império Romano eram coisa comuns, porque a vida da criança não valia nada. A criança não tinha direito nenhum. São os despossuídos. Só entra no reino de Deus aquele que se reconhece despossuídos, dependentes. É sobre fé que Jesus está falando. A quarta história: um homem muito importante, o mestre da lei, interpela Jesus. Jesus, olha, eu sou o cara da religião, Jesus. Mas eu estou com uma preocupação aqui que eu vou morrer. Olha a consciência da morte. E quando eu morrer, eu preciso saber como é esse negócio de vida eterna. Como é que eu vou lidar com isso depois que eu morrer? Aí Jesus fala: não se preocupa com isso não, isso é simples. Você vai e segue os mandamentos da lei. E você viverá. Aí ele fala: Jesus, é só isso aí? Só. Ele falou: então tá legal, porque eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não cheiro, eu não dou mau testemunho. E ele cita do 5º, 6º, 7º, 8º e 9º mandamentos. Preste atenção quando você vai ler. Ele não cita nenhum, nem o 2, nem o 3 e nem o 10. Aí Jesus olha para ele e falou: legal, você faz tudo isso aí? Você é um cara legal da religião, está cheio de crença aí. Agora faz o seguinte, vamos à prova da fé. Vai, vende tudo que você tem, porque o que você tem é o seu Deus, é nisso que você confia. Abre mão disso aí, distribui aos pobres e você viverá. Aí a gente vai entender, nas palavras de Jesus, por que ele não cita o 10º mandamento. Porque a vida dele era uma constante cobiça, que é o 10º mandamento. E o mandamento é, não terás outro Deus além de mim. E ele já tinha um outro Deus, que era a sua riqueza. Olha como Jesus está explicando fé. Vamos um pouquinho mais adiante, para a gente dar uma ênfase nisso. Então, se fé não é crença, se fé não está baseada em ritual, se fé não é dogma necessariamente, se fé não é tabu,
E eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que fé não é isso. Então o que é fé? Bem, aí vem Hebreus e nos diz: a fé é uma certeza. Olha só, a fé é uma certeza. E certeza sobre o quê? Uma certeza sobre aquilo que nós estamos esperando. Se nós estamos esperando é porque a gente não tem ainda. Então a gente vive pela certeza daquilo que nós estamos esperando. Em outras palavras, nós não vivemos pelas circunstâncias. Você não vive pelo que você está vendo agora. Você vive pela certeza das promessas de Deus. Amém, gente? Isso é fé. Não é a confiança no seu ritual, percebe? Não é porque eu faço isso que Deus vai fazer. Porque você vai chegar à conclusão que às vezes você vai fazer a coisa certinha e vai dar tudo errado. Já passou por isso? Alguém aqui nunca passou por isso? Olha que silêncio. Deixa eu fazer a pergunta ao contrário. Alguém já passou por isso? Você estudou certo, você se preocupou, não passou no concurso. Acontece. Pastor, eu orei tanto, de joelhos, subi a escada de joelhos da Aparecida, para vir um homem certo, um varão certo, casei com um traste, pastor. Às vezes acontece isso mesmo. Porque fé não tem nada a ver com isso. A fé é certeza na promessa de Deus. Ela é baseada em quê? Não é no seu ritual, não é no seu dogma, não é no que você considera tabu. Ela é baseado, olha só, naquilo que o Diogo nos abençoou hoje. É baseada no caráter imutável de Deus. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Pode acontecer o que for no meio do caminho. A fé não é baseada no que eu faço, é quem Deus é. E Deus é fiel, amém, gente? Tu és fiel, Senhor. Cantamos e tocamos aqui. Meu Pai, Tu és Pai que cuida de mim. Eu confio nas Tuas promessas. Então a fé é primeiro uma certeza. E uma certeza no quê? No caráter imutável de Deus. Não é pelo que eu faço, embora eu devo fazer coisas corretas. É por quem Deus é que eu vivo. Agora Hebreus vai mais fundo, porque ele diz que a fé, além de ser uma certeza, a fé é uma prova. Essa palavra, eu tenho a impressão que ela é muito mal compreendida na Bíblia, prova. A gente acha que prova é aquilo de documento, de cartório. Isso aqui é original? Bate o carimbão, agora está certo, é a prova. Mas eu acho que a Bíblia está falando de outra coisa aqui. Provar é experimentar uma realidade pelo qual você confia, mas ainda não aconteceu. Mas você tem certeza que vai acontecer. E por quê? Porque Deus é fiel. Então provem. É por isso que o salmista vai dizer: provai e vede. Experimenta antes. A realidade, ela é antecipada no reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a nova criação antecipada. A gente já está vivendo valores, realidades do reino de Deus. Então prove isso, viva por isso, confie nisso, deixe a sua vida ser coordenada por isso. A fé é a prova, é um antigosto daquilo que ainda não podemos ver, mas temos certeza que vai acontecer. Gente, isso cura depressão, isso cura angústia, isso cura ansiedade, isso cura medo, isso cura. Certeza. Por quê? Porque Deus disse que vai acontecer. É nisso que está baseada a minha vida. Mas eu não estou vendo nada. Deus falou que eu ia prosperar em alguma coisa e eu estou sem um dinheiro, devendo não sei para quem. A minha mãe me dá um dinheirinho, né, Mauro? Aí chega, eu tenho que entregar na igreja. Jesus, como é que eu vou prosperar desse jeito? Pois é, mas Deus disse que vai. E Deus sabe como fazer isso. Inclusive, Deus tem jeitos estranhos. Abacuque que o diga, não é? De fazer a vontade dele. Agora a gente vai para o final dessa mensagem. Preste atenção nisso. Então, se fé é essa certeza e essa prova,
do que não aconteceu, mas nós cremos absolutamente que vai acontecer porque Deus é fiel. Então, quais são os conteúdos da fé? A fé não tem a ver necessariamente com ritual, não é o que você faz com frequência. A fé não tem a ver com dogma, aquilo que você acha que é uma crença interior que você não discute com ninguém. A fé não tem a ver com tabu, que você é melhor que alguém porque alguém é diferente de você, tem nada a ver com isso. A fé tem a ver, olha, com conhecimento de Deus. Vou repetir, a fé tem a ver com conhecimento de Deus. Olha o que a Bíblia Sagrada vai nos dizer em Romanos 10, Paulo, o apóstolo inspirado. A fé vem pelo... e ouvir a mensagem dita por onde? Pela palavra de Deus. Olha, o que nós estamos fazendo aqui hoje, usando a palavra do Mauro, é uma usina de geração de fé, amém? Porque você está ouvindo a palavra de Deus. É isso que gera confiança. Por exemplo, você vai sair daqui falando, eu estava tentando convencer a Deus pelo ritual, eu fazia isso, achando que Deus ia se convencer. Não, agora você precisa conhecer a Deus, não é fazer ritual para Deus. Sem fé é impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem mediante a palavra de Deus. Mas é mais, olha os conteúdos. Fé é conhecimento de Deus, mas fé também é confiança em Deus. Sabe por que fé não é apenas confiança? Fé é também conhecimento de Deus, porque você não confia em quem você não conhece. Você não pode dizer que confia em Deus se você não o conhece. Seria loucura você confiar em alguém que você não conhece. E como é que nós conhecemos a Deus? Conforme a Bíblia Sagrada, mergulhando na sua palavra que é viva. A fé vem pelo ouvir. Ouça, leia, mergulhe. Senhor, eu quero te conhecer. Olha só o que o Salmo vai dizer, o Salmo 9. Os que conhecem, olha a palavra, os que conhecem o teu nome, te conhecem intimamente, confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Em outras palavras, Deus é fiel. Ninguém terá uma fé viva sem conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus você vai confiar. É o que está no centro da mensagem de Abacuque: o justo viverá pela fé. E o que é fé? Fé é conhecimento de quem Deus é, do seu caráter, da sua onipotência, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça. É nisso e por isso que eu vivo. Eu conheço Deus. O Deus que salvou e livrou no passado não mudou. É o Deus que vai salvar e livrar no futuro. Isto é viver pela fé. É Deus o centro e não o ser humano o centro. E aí, a gente vai agora para o final da mensagem, porque se a gente falar de fé e não entender o que Hebreus está dizendo com os exemplos, não faz sentido. Aí vem Hebreus e fala de Abel. Isso vai ser uma outra mensagem. O segundo nome é Enoque. Quem é Enoque? A Bíblia informa, Enoque é alguém que andou com Deus, que conhecia Deus. Gênesis 5 vai dizer que Enoque andou com Deus 300 anos. Você acha que ele conhecia Deus? Quanto tempo você já andou com Deus? Você conhece Deus? Deus conhece você, mas você conhece Deus? A oração é uma prática na sua vida, porque oração é encontro. Você se encontra com Deus. Você se encontrou com Deus essa semana? É isso que gera fé.
Enoque andou com Deus por 300 anos e Deus se agradou de Enoque. Se agradou tanto que arrebatou Enoque para si. Olha que coisa. Você já pensou o amor de Deus? Esse Enoque tem andado comigo, ele reconhece que ele não consegue fazer as coisas, é por isso que ele não larga de mim, ele anda comigo, ele quer me conhecer, ele mergulha na minha palavra, ele ora, tudo que ele faz, ele submete a minha palavra. Esse Enoque é meu amigo. Olha, esse Enoque é tão meu amigo que eu quero ficar com ele aqui. Já, vem Enoque, não fica mais aí não, nesse mundo cheio de coisa ruim. Amigo de Deus. Enoque é amigo de Deus. 300 anos de amizade, gente. 300 anos de amizade. Enoque conhecia Deus profundamente, por isso confiava. Ele conhecia, e o conhecimento gerava confiança em Deus. Como é que a gente sabe? Como é que a gente pode provar que Enoque, Deus se agradou dele, se agradou por causa da fé? Olha que interessante. Não nos é dito que Enoque fazia ritual. É dito na Bíblia? Olha, Deus amou Enoque porque ele queimava um sacrifício todo dia, matava lá um bezerrinho e sangrava. É isso, gente? Nos é dito que o Enoque era dizimista fiel, gente? Também não. Nos é dito que Enoque, sei lá, participava da tarde da bênção toda terça-feira? Todas essas coisas podem ser boas, eu insisto, não estou dizendo, mas isso não é o centro da vida cristã, é isso a questão. Enoque não praticava rituais, não nos é dito que ele praticava criando dogmas, não nos é dito que ele era uma pessoa de tabus, por isso que Deus o amou, porque ele considerava como lá o fariseu. Não é nada disso. Enoque andava com Deus, era íntimo de Deus, e por isso Deus se agradava dele. Olha o desafio. Sem fé, que é conhecimento e confiança, é impossível agradar a Deus. Não é lindo isso, gente? Sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que a gente sabe então que Enoque era um homem cheio de fé? Porque Deus se agradou de Enoque. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, gente? Será que Deus está se agradando da gente? Eu acho que está, pastor, porque eu estou fazendo uns esforços aí, uns rituaizinhos. O que você está fazendo? Estou orando na esquina, pastor. Opa, não é isso. Não, Deus está se agradando de mim, que a partir do mês passado eu passei a fazer umas coisas que eu não fazia. Legal, pode te ajudar na disciplina, mas não é isso. Não, acho que Deus se agradou de mim, porque eu me visto não com essas sirigaitas que andam por aí. Eu sou uma mulher de Deus. Opa, isso é tabu. Isso não tem a ver com fé. O que a Bíblia está mandando é a gente andar com Deus e conhecê-lo profundamente, porque aí Deus se agradará de nós. Aí você lembra do Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque você o conhece, senão você não entregaria o seu caminho a ele, e ele agirá em teu favor. Eu termino com Jesus, claro. Quem mais eu poderia terminar? Porque Enoque é um herói, mas não é o meu herói. O meu herói se chama Jesus Cristo, porque ele é a fé em pessoa. Olha só, esse último texto e nós terminamos. Pode passar, por favor. A crença se baseia em rituais, em dogmas, em tabus. Mas a fé se baseia no conhecimento e na confiança no caráter de Deus, que é expresso em sua palavra, que é iluminada pelo Espírito Santo. Sem conhecer a Deus através da sua palavra, é impossível gerar fé. Você só confia em quem você conhece. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos à última, pode passar. Agora, Jesus é o exercício da verdadeira fé. Porque Hebreus 12 vai chamar Jesus de o autor
e consumador da nossa fé. Eu vejo muita gente repetir isso e talvez sem entendimento. Jesus é o autor e consumidor da fé. Mas o que significa isso? Jesus é o autor, Ele é o líder, Ele é o chefe da raça humana. A raça humana tinha um outro chefe, era Adão. Falhou, confiou nele mesmo, escolheu não andar com Deus, inclusive ser autônomo de Deus. Ele não é o representante legítimo da raça humana. Agora Jesus é. Ele é o líder. É Ele que puxa a fila. Vem comigo. Eu sou o caminho da vida. Ele é a fé em pessoa. Fé em pessoa. E por que a gente pode afirmar isso? Porque Hebreus vai dizer: mantenhamos o olhar firme em quem? Em Enoque? Não, Enoque ajuda a gente, mas não é em Enoque, é em Jesus. E por quê? Porque Ele é o líder, o autor, e é o consumador, ou seja, aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Por quê? Porque a gente anda com Ele. Por causa da alegria que o esperava. Olha a visão de futuro. Ele andava pelo futuro. Por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz. Ele só suportou a cruz por causa que Ele sabia da alegria que o esperava. Se nós não vivermos assim, a gente não está vivendo por fé, sem se importar com a vergonha. Agora Ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus conhecia profundamente o Pai. Jesus vivia em oração, sempre estava orando. Ele conhecia profundamente. Teve uma hora que Ele foi fazer um grande milagre. Ele fala: Senhor, Pai, eu sei quem Tu és, e o Senhor sabe quem eu sou, e eu sei que o Senhor vai realizar. Eu só estou falando isso para que eles te conheçam, porque eu te conheço profundamente. Eu sei o que o Senhor vai fazer aqui, o que o Senhor pode fazer. Eu te conheço. Segundo lugar, porque Ele conhecia, Ele confiava plenamente no Pai. Amém, gente? Crença não vai segurar você, ritual não vai segurar você, dogmas e tabus não vai segurar você. Mas se você começar a ser íntimo de Deus, ouvir a sua voz diariamente, você vai perceber que o seu mundo vai ganhar novas cores. Porque o Filho de Deus, que é a fé encarnada, passou a viver dentro de você. E agora você tem um sinalizador da vida. Quando você começa a sair fora do prumo, o sinalizador te traz para o caminho de novo. Isso é fé. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A minha oração é que você confie, conheça profundamente. Pastor, mas eu conheço o Salmo 91. Pois é, isso pode ser ritual. Você precisa conhecer o Senhor do Salmo 91. Não, mas não é só 91, eu sei o Salmo 23, ótimo. Mas você precisa conhecer o pastor do Salmo 23. Aqueles que conhecem o teu nome confiam em ti, diz o Salmo 9. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.